Você acredita em superstição? Superstição é uma crença na ideia de que determinadas atitudes, números ou palavras podem trazer sorte ou não. É uma noção sem base na razão que nos leva a criar falsas obrigações e a temer determinadas consequências. Passar o ano novo vestindo branco. O noivo não ver a noiva antes do casamento. Bater na madeira 3 vezes. Não passar debaixo da escada, como a Vilma. Se quebrar o espelho, ai Jesus amado, são 7 anos de azar, será? Comer aves no Réveillon, enfim, será mesmo que se acreditarmos que vestir branco ou usar uma determinada cor na virada do ano vai trazer alguma coisa? Fato é que muita gente, quando deixa cair uma faca no chão, faz o sinal da cruz, é muita coisa. Para conversarmos sobre esse tema, eu recebo o Rabino Sani, que estava desaparecido deste programa, voltou, Rabi Sani, que é judeu, a deusa Samu, representando a religião espírita, e a bispa Letícia, que é evangélica. Eita, formação diferente! Sim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Regina, que bom estar de volta. Por que sumiu? Correria. Tá correndo de quê? Correndo, porque o tempo é curto e o trabalho é longo. Tá. A gente entende, mas sentimos sua falta, estamos E eu também, estou muito feliz de estar aqui nessa cadeira, perto da Regina, perto da bispa e perto da deusa. Já conheci as meninas? A bispa conheci agora e a deusa já esteve aqui. A gente já se conhece. Eu acho que a deusa tem uma superstição. Porque todas as vezes ela senta nesta cadeira. Não, eu sou obediente. E o bispo, é? olha, e o Rabino, tem superstição que sempre senta aí, não? Eu gosto de sentar aqui, porque aqui eu tenho uma visão boa do estúdio, de você, dos convidados. Não tem nada a ver com superstição. Nada a ver. Não. Letícia também. Te chamo de Letícia ou te chamo de bispa? O que você quiser. Não, qual que é o mais respeitoso? Pode ser Letícia, Letícia. não tem problema. E a Letícia tem alguma superstição, não? Não, até porque cristãos realmente não tendem à superstição. Porque é algo, como você mesmo falou na introdução, é algo fora de qualquer base, principalmente teológica, principalmente bíblica. A Bíblia, pelo contrário, ela nos diz para não crermos em superstições. Então, na virada do ano, escolher determinada cor para isso ou para aquilo, não faz sentido para vocês? Nenhum. Porque nós não acreditamos que seja a cor ou algum objeto que vá definir a tua sorte, a tua vida. Até porque nós acreditamos em sorte. Todo cristão que conhece a Bíblia acredita em sorte. Só que a sorte não é determinada pelo objeto. Quem determina a nossa sorte é Deus. Ah, que interessante. Então vocês acreditam na sorte e na falta de sorte? Sim. O que não quer dizer ter superstição. Exatamente. Porque a Bíblia mesmo diz em Jó, então Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então nós acreditamos que a oração é aquilo que vai te trazer sorte, bênção, como nós chamamos de bênção, ou a falta de sorte, que é uma maldição. Então, na realidade, nós não vemos em objetos, até porque se a gente... Nem em atitudes. Nem em atitudes. Até porque se formos parar para pensar racionalmente em objeto, o pé de coelho, se desse sorte, o coelho não ficava sem pé. O trevo de 4 folhas, se desse sorte, ninguém arrancava. Exatamente. O dólar na carteira, se desse sorte, meu Deus, quem tem dólar na carteira, essa hora estaria milionário. Então, nós não acreditamos nisso, porque a Bíblia nos diz, em Isaías capítulo 2, a pessoa pode ler que o próprio Deus abandonou a Israel, porque Israel começou a acreditar em superstições. Tá, então Deus se afastou. Exatamente. Do seu ponto de vista, deusa? Nós espíritas, nós somos adeptos da razão. A fé baseada na razão. Mas superstição... é possível a fé baseada na razão? Claro. Nós temos hoje grandes cientistas estudando e defendendo a existência de Deus. Amém. Com base na razão. Então, com base na razão, sim. Tudo que acontece aqui, tudo, absolutamente tudo, só por Deus. Superstição a gente não acredita porque é uma crença sem base na razão. Então, toda vez que você vai em busca, se aprofunda, racionaliza, você descobre, como dizem os adolescentes, tipo, nada a ver, tá ligado? Então, mas eu queria contar uma situação interessante, né?
Eu sou pós-graduada em tanatologia. E o que é tanatologia? Perdão pela É o ignorância. estudo científico da morte, né? E eu sou nordestina. E lá no Nordeste a Você é gente de onde, sempre... Deusa? Eu sou do Piauí. Lá no Nordeste a gente sempre ouvia que chinelo virado a mãe morre, né? Chinelo virado a mãe morre. Meu Deus. E aí o tempo passou, então chinelo virado a mãe morre. Desvira esse ok, chinelo, desvira esse desvira esse chinelo. Aí vem da crendice né? do desvira esse Pois chinelo. desvira esse chinelo, muito bem. E aí vim para São Paulo, né? Fui estudar e tudo mais. E acreditando nessa história do chinelo. Não sei se acreditando. Todos nós, inclusive você, depois você vai contar aqui pra gente, não é? Nós temos questões que estão atreladas Que a gente nem cultura. questiona. Então a gente nem questiona. Né? A avó repetia, a mãe repetia. É assim né? e ponto final. E é interessante a gente lembrar, né, que superstição não tem a ver com religião. Então, independente de qual religião, não tem a ver. Está muito mais atrelada à questão cultural, às idiosincrasias de uma determinada cultura. Né? Mas deixa eu terminar, olha só. Aí, um dia cheguei em casa, não tinha ninguém, estava tudo apagado. E do lado do computador daquele menino, que é meu filho, aquele menino lindo que está ali no bastidor. Então, do lado do computador, o chinelo dele virado. Eu já, né, pós-graduada, tanatologia, entrei, vi o chinelo e aí eu pensei, imagine, né, o meu lado tanatóloga, né, imagine, deixa o chinelo aí, credo, bobagem, não vai acontecer nada. Deixei o chinelo lá. Ai, E Deus, aí eu tô fui ficando com medo. entrando pro quarto. Quando eu estava entrando no quarto, eu pensei assim, gente, o chinelo, eu sou a mãe dele. Ai, Jesus, corri E o lá, chinelo é desvira o dele. chinelo. Desvirei, né? Tô contando só para vocês, hein? Ai, ai, ai. Depois você vai contar uma sua também. E a bispa também. Na realidade, quando nós não temos o conhecimento, como Sim, vocês nos sim. disseram, vem pelo que a gente ouve. Ah, se você andar de costas, sua mãe morre. E ainda eu ouvi o seguinte, o pé direito é a mãe, o pé esquerdo é o pai. Ah, Leite, porque não aí é tem isso. os desdobramentos. Então Aí agora é a vez pronto. dele. Olha Mas então, só. Deusa, deixa eu entender. Eu fui Você foi lá, desvirou. Eu fui abraçá-lo agora na entrada. Interessante, isso você vai contar pra gente, porque eu fui casada há 20 anos com um judeu. Nós comungávamos com o... Ai, meu Deus, aquele rabino famoso lá que faleceu. Henry Sobel. Henry Sobel. E eu não sabia disso. Aí eu cheguei hoje aqui, fui abraçar o rabino e ele falou, não pode abraçar. E eu, ai, Jesus. Então... Mas, ô Deusa, deixa eu entender. Você desvirou o chinelo e ficou por isso mesmo. Ah, desvirei. Pelo sim, pelo não. Né? Vamos lá. Rabino. Muito bem Religião falado. judaica acredita em superstição? Não, muito bem falado pela bispa Letícia? e a bispa Letícia, a deusa também brilhante. Superstição não tem nada vinculado à razão. A própria Torá nos proíbe de acreditar em superstições. Proíbe? Proíbe, porque Então tem essa citação. sim, o judaísmo é uma fé racional. Veia a data e me levavecha. Vocês vão acreditar, mas veia a data com a razão e o coração. A emoção e a razão andando de mãos dadas. A razão é fruto do conhecimento. Quanto mais você adquirir conhecimento, mais você vai estar livre para viver a sua vida da melhor maneira possível. Antigamente as nações acreditavam que determinadas práticas davam sorte ou azar, mas hoje em dia o que ficou são esses mitos de passar por baixo da escada. Eu até fui verificar no Talmud, existe um assunto sobre não passar por debaixo de uma escada, mas nada a ver com superstição. Pela segurança. Pela segurança, porque você pode sim. ser atingido por um objeto da obra. Eu já ouvi isso. Exatamente. Então, o que nós precisamos saber é que Ashrei Adam Boteach Bar, feliz é aquela pessoa que acredita nele e de que tudo vem dele e que a nossa segurança depende dele e de nada e mais ninguém. Uma vez um camponês, ele só tinha um cavalo, Regina. Era o bem da família, mais precioso. O cavalo fugiu. Os amigos falaram que falta de sorte, né?
Ele falou, olha, boa sorte, má sorte, está tudo nas mãos de Deus. É o que De repente a bispa falou. o cavalo volta com mais 10 cavalos amigos. Aí falaram, olha que boa sorte. Boa sorte, má sorte. Eu não sei, está tudo nas mãos de Deus. De repente, um dos cavalos que vieram deu um coice no filho dele, quebrou a perna do filho dele. Falaram, que má sorte. Boa sorte, má sorte, está tudo nas mãos de Deus. De repente veio o exército recrutar os rapazes para a guerra, viram um menino com a perna quebrada, esse não pode lutar no exército. Que boa sorte, falaram para ele. Boa sorte, má sorte, está tudo nas mãos do Eterno. Às vezes acontecem coisas que parecem ruins, mas sim. na verdade elas são boas. Então não se prenda a superstições que não têm nenhum vínculo com a razão. Entendi tudo, só que uma coisa me chamou a atenção. Ninguém falou a palavra azar. Até eu, que sou supersticiosa, falei agora. Todo mundo fala má sorte, boa sorte. A palavra azar ninguém fala. Eu Pode falo falar. azar. Pode falar. Não acredito que o falar Sim, não tem traga. a ver. Não acredito nisso. Acredito, claro, porque a Bíblia nos ensina que a nossa boca tem poder. Então você traz, o nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe através da fala dele. Nós somos filhos, temos também esse poder dentro da vontade dele. Porém, você falar em azar, tem gente que, eu não vou falar aqui em respeito a muitas pessoas, mas tem gente que não gosta de citar o nome do nosso adversário, que a Bíblia chama de nosso adversário, Tem que começa gente com D, que a pessoa fica não fala. horrorizada. Não, meu Deus. Não fala esse nome. Eu entendo, eu compreendo, mas eu não tenho medo, porque a Bíblia me ensina que maior é o meu Deus. Então aqui temos um consenso. Temos um consenso. Temos um consenso. Temos um que é assim, a razão, pela razão, A razão. não faz sentido. Porque a pessoa ela não acreditar pode em se deixar superstição. levar pelo que os outros falam, ou que uma sociedade decidiu. Uma vez um dos maiores cabalistas de Israel, ele estava sentado estudando a Torá, a Sagrada Torá, e uma pessoa falou, Rabino, entrou na minha casa uma pomba branca. O que isso significa? É boa sorte? Ele, A janela isso tava significa que a janela estava aberta. Apenas isso. Apenas isso. Então, vamos evoluir. E é muito Exatamente. interessante a gente, essa questão de azar, né? Ah, não falar a palavra. Eu vou citar porque é nome público e também porque ele em público já falou sobre isso. O rei Roberto Carlos, né? Ele tem um mundo de superstições. E inclusive numa das últimas apresentações, me parece, quem sabe é o Tutu aí, conta para nós, que algumas pessoas ficaram chateadas porque ele gosta de tudo azul e branco. E aí alguém foi com uma cor lá que ele não concordava, então teve um probleminha. Mas é interessante, eu queria lembrar dessa questão do adoecimento. Porque em psicologia a gente pensa em intensidade e regularidade. Tá. Roberto Carlos confessou numa entrevista que ele descobriu, conheceis a verdade, ela vos libertará, né? Ele descobriu que aquilo que ele sempre entendeu como sendo superstição, na verdade, era toque. Sim. Ele desenvolveu por causa da intensidade e da regularidade, né? Você vai alimentando um padrão de pensamento e você fica escravo desse padrão. E aí ele desenvolveu o chamado TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno é aquilo que tira você do eixo, né? De tanto você ficar preso, você sai da sua dinâmica que seria natural, que seria considerada normal, não é? E aí, a obsessão, o transtorno é essa confusão que você causa no seu dia a dia por você alimentar esse padrão. Na sua psique, né? Isso, Na sua mente. transtorno obsessivo. Por que é obsessivo? Porque como entra numa repetição, você entende que tem que obedecer. Compulsivo está relacionado ao comportamento que você vai produzir a partir desse turbilhão obsessivo, e aí você começa a obedecer, né? Arthur, meu querido, boa tarde. Como é que está a nossa enquete?
tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está em casa Você tem acompanhando o nosso superstição? programa. Eu tenho várias, meninas. Várias. Estou só escutando porque essa eu tenho várias. E nas nossas redes sociais, nós temos na nossa enquete, lá no @Gazeta Mulheres, você consegue participar da enquete nos nossos stories. E está o seguinte, gente, a porcentagem até o momento, 56% falando que acredita, sim, tem algum tipo de superstição, e 44% falando que não acredita. Separei também 2 comentários. O primeiro é o do Nelson, que falou que acredita, gente, e que ele tem uma superstição muito curiosa e peculiar. Ele falou que tem com sapos, que ele não pode ver nada que tenha sapos, que é sinal de algo que vai dar errado no dia dele. E tanto que ele não consegue nem sapo de pelúcia. Não pode. Não pode, porque também dá azar, segundo o Nelson, isso na vida dele. E também separei o comentário da Regina, que fala que não, que ela acredita no que vem do coração de cada um. E que inclusive é que ela ama gato preto, que ela passa por debaixo das escadas, e que tudo no final dá certo, e que essas questões do final de ano não são o que vai adiantar para a vida dela. Muito obrigada, Arthur. Regina, gosto dos animais. Agora, no primeiro comentário do Nelson, me veio a palavra aprisionamento, né? A pessoa se aprisiona, vê aquilo. Então, e prisão é o contrário da libertação da fé? Exatamente. Faz sentido o que eu falei, Rabino? Claro. O conhecimento liberta. Isso. Quanto mais conhecimento você tiver, mais amor você vai ter pelas coisas. E quanto mais amor você tiver, mais feliz você vai estar se conectando com essas coisas que te fazem feliz. Por isso que a Regina apresenta o programa com tanta alegria, porque ela faz o que ama, não é verdade? Sim. Agora eu vou deixar uma bomba aqui para vocês responderem na hora que eu voltar. Uma coisa é superstição. Outra coisa é quando acontece alguma coisa que chama a atenção da sua intuição. Não é superstição, é que aquilo me chamou a atenção. Melhor eu não ir por ali e tal. Eu queria saber a opinião de vocês. Diferença entre intuição e superstição. Deixei uma pergunta no ar. Qual a diferença entre superstição, você se aprisionar pela superstição, ou entender que a sua intuição está indicando alguma coisa? Assim, eu não gosto quando acontece isso e tal. Faz sentido? Fala. Eu acho Rabino. interessante, antes de falarmos sobre isso, muitas pessoas me perguntam sobre o mal olhado também. Boa! O mal olhado pelo judaísmo, Boa. nós temos fontes sobre o Ain Hara, o olhar negativo. Quando uma pessoa olha para você e fala, puxa, olha como ela é rica e eu não, olha como ela é bonita e eu não, olha como ela é simpática, tem amigos e eu não, e ela solta um desejo, e esse desejo ele não vai te prejudicar, porque a única força maior que decide o que acontece e o que não acontece no planeta Terra e no universo como um todo é o Criador. Mas pela Kabbalah, isso desperta um julgamento celestial sobre você. Olha! Vamos ver se ela merece mesmo Tudo isso. tudo isso. Então, se você tem méritos, você vai continuar usufruindo. Se você não tem méritos, Deus vai decidir se você vai continuar, se ele vai te dar crédito, se ele não vai te dar crédito. Ou seja, a melhor maneira de você se proteger contra qualquer tipo de olhar negativo das pessoas são as suas orações, são os seus méritos e são as suas boas ações. Mas, e também a Kabbalah escreve que essa energia ela só ganha relevância se você dá importância para isso. Então o mal olhado ele só pega aquelas pessoas que acreditam nele. Então mais uma dica barata para você se proteger é não dar importância para essas coisas e focar no arrependimento, na caridade e nas boas ações. Mas, Rabino, mas o que detona, então, esse julgamento e tal, é o olhar... É a importância que você dá para essas pessoas. Tá. Se você se incomoda muito com isso, esse mal olhado ele pode despertar o julgamento em relação a você. Tá bom. À medida que eu me importo. Exatamente. Perfeito. Diga, Bispa. E é interessante que isso que o Rabino está falando, a própria Bíblia diz que nós não devemos ligar, porque ela diz assim, contra sua tenda, ó Israel, não há encantamento. Ou seja, inveja, olho gordo, mal olhado, alguma obra de magia negra, se você estiver debaixo da proteção de Deus, não vai pegar, ponto. Contra sua tenda, ó Israel, não há encantamento. Então não há nada que o outro faça para mim, se eu estiver debaixo da proteção divina, que me atinja, que possa me abalar, que possa, não te atingiu, mas atrapalhou o teu caminho. Não, nem isso faz. Porque você está debaixo de uma proteção. Agora, como o Rabino até falou e usa um pouco da frase dele, se você não estiver
debaixo de uma proteção, se você não buscar, se você não se proteger, se você não orar, como que é a proteção, Bispa Letícia? A oração. A oração é o que vai te proteger. Se você não ora, se você não busca Deus, você está vulnerável. A oração e o comportamento correto, né, Bispa? Exatamente. Só que a oração, Oh, meu Deus do céu. Terceira vez que eu chamo o Rabino de Bispa. Então, Oh, meu Deus. mas já que a gente está falando de crença baseada na razão, Crença baseada na razão? orar também é ação. Então. Né? E a Essa- oração te essa- leva, orar e é com bom interessante que a oração verdadeira, ela conduz ao seu comportamento, porque você começa a orar pedindo ajuda pelas suas falhas, pelos seus erros, e daqui a pouco você não os comete mais. Quando a gente ora de verdade, ou reza, enfim, o seu dia a dia é uma oração constante. Exatamente. A reza é para nós. É- Deus não precisa das nossas rezas. É constante. Exato. É um O tempo- benefício para cada um de nós nos conscientizarmos de que nós somos dependentes Nos conectarmos com Até quando ele. você conectar. faz uma coisa que você acha que não é correta, na hora você fala, meu Deus, me perdoe. Um pensamento, um olhar, uma atitude, né? Quem não? Sai do, Exatamente. da, Você entra fala, em outra sintonia, né? aqui A sintonia eu do não fui- bem. E intuição? Tem a ver com superstição? Vocês acreditam em intuição ou não? Existem pessoas que foram agraciadas com alguns dons. E esses dons, eles têm que ser usados em prol do bem das outras pessoas. Então eu já presenciei alguns casos, talvez pessoais, mas não quero revelar, de que se você sente alguma coisa, e esse sentimento ele nada mais é do que a providência divina te usando para você ajudar outras pessoas. Eu entendo que essa intuição não é uma intuição humana, não é o ser humano. Todos nós temos do DNA de Deus, porque Ele soprou em nós a nossa narina. O cristão acredita isso, o judeu também. Tem nada o a ver com espírita. superstição. Não, é o Espírito Santo que está na terra, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do que é certo e do que é errado. É Ele que convence do pecado. Então, se você vai ter alguma atitude, algo que vai te prejudicar, você nunca vai de inocente. Sempre você vai ter aquela coisa, não faz, não anda com essa pessoa, não vai por não aqui. E faz as essa mulheres não amizade. aceita. esse dom mais aguçado, as Tem mulheres. mesmo? Tem. Eu acho também. O Talmud escreve, Binah yetirah nitna lanashim. Um sexto sentido foi dado para as mulheres. Elas conseguem, Por quê, em menos, Rabino? porque as mulheres elas estão num patamar, em uma estrutura espiritual mais elevada do que Oba, os próprios gostei homens. disso. Por isso que os homens no judaísmo têm mais preceitos. Não tem nada a ver com o que algumas pessoas falam. É machista, não, pelo contrário. O que você precisa para atingir um patamar espiritual, elas com menos já têm. preceitos, elas já estão Conseguem. nesse patamar. Então, Interessante. por que eu estou falando isso? Porque esse sexto sentido proporciona para as mulheres uma visão que muitas vezes o homem acaba errando para aprender. Então, só agora que o Rabino falou, outro dia eu estava numa reunião com uma família da religião judaica e aí a matriarca falou para mim, ô Regina, você sabe por que eles demoraram 40 anos para atravessar do Egito até Israel? Eu falei, não, porque estavam sendo guiados por um homem. Se fosse uma mulher, ia ser muito mais rápido. Achei sensacional, é isso então. Porque era Moisés, se fosse uma mulher ia ser muito mais rápido. Mas é interessante porque eu queria voltar na questão da crença. Por favor, né? Deusa. Deepak Chopra, que é um grande cientista, tem vários livros, né? Num dos livros dele, chamado O Livro dos Segredos, né? Ele é físico, né? Então ele diz assim, que a glória da nossa jornada espiritual, não é equivalente à ironia dela. Porque quando você descobre que você tem poder, né? Você também descobre que usou tudo isso para se destruir. E aí eu gosto de um exemplo bem interessante. Segunda-feira. Você está lá no domingão, no fim do dia, e você começa a pensar assim, eita, amanhã, segunda-feira. Eu adoro Ai, ninguém merece, né? Então você já entra naquela energia. Olha só, segunda-feira é só mais um dia, Eu adoro não é? Acho Mas segunda-feira assim, o máximo. mas recomeço, você é exceção, energia. entende? Então, você fica preso na crença que não é Perfeito. baseada na razão de que vai ser um dia, segunda-feira. E aí chega a segunda-feira e você tá lá naquela nuvenzona negra, né? Nuvem negra da sua energia própria, né? E aí você vai para o trabalho.
Aí chega meio-dia, você pensa assim, nossa, para ser segunda, até que tá indo bem, né? E aí vai passando o dia. Chega às 5 horas da tarde, você fala assim. Aí o Deepak diz que nós somos prisioneiros, somos uma mistura do prisioneiro, do carcereiro e do herói que nos liberta. Por quê? Porque de manhã você vai para o trabalho prisioneiro. Meio-dia você fala assim, nossa, para ser segunda até que tá bom. Opa, nesse momento você é o carcereiro, né? 5 horas da tarde você fala, acabou, 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 né? E aí você se liberta. Então assim, você ficou o dia todo preso Numa luta. crença Uma luta que não limitante. tem fundamento nenhum. Então a superstição é exatamente isso. É você estar Né? preso a algo que não precisa. Não liberta. Não liberta. E a própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade E e a ela verdade vos vos libertará. A finalidade de estarmos aqui na Terra é o quê? Sermos libertos. Cristo já foi o prisioneiro lá na cruz. Cristo já morreu por nós. Então, por que eu preciso ser prisioneiro de um objeto, de uma situação, de algo que muitas vezes vai tirar a minha paz? Que muitas vezes... Por exemplo, eu tô aqui mexendo, hoje em dia quem não anda mexendo no celular, né? Quem não anda? Então aqui mexendo no celular, de repente passo debaixo de uma escada. Ah, meu Deus do céu, não, tenho que voltar, já tô atrasado, mas tenho que voltar porque senão... Não, se conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sou mais escravo nem do pecado, nem da superstição, nem de nada que me aprisiona, porque Cristo veio para me libertar de tudo. A vida não seria muito mais fácil? Sem as superstições? E com menos julgamento com relação ao comportamento do outro. Do outro, exatamente. Olhar Às vezes, para o quando outro fica acontece mais... alguma coisa, é só uma coincidência. É só né? uma janela aberta, E a aí- pomba branca? acontece. Nós temos depoimento dos outros líderes religiosos? Temos? Vamos ver. Eu, particularmente, acredito em simbologia sim, porque na cromo as cores também voga para você. E no momento que você coloca, você já colocou a tua energia, que vale também. Não adianta você querer tudo do milagre e não fazer a tua parte em acreditar. São crenças que as pessoas adquirem e que acaba se transformando em um programa mental. E como sabemos, todo programa mental acaba tornando-se realidade, ou melhor, se realizando na vida das pessoas. Então a pessoa tem medo de ver um gato preto na sexta-feira atravessar a sua frente, que vai dar azar. Se ela acreditar que esse azar vai acontecer, essa superstição vai ser real. Vão aos cinemas da cidade. Se estiver passando um filme de terror, todo mundo sai aterrorizado do cinema. Se estiver passando uma comédia, todo mundo sai sorrindo. E se estiver passando um romance, os casais saem de mãos dadas, abraçados. O que existe mesmo é a autossugestão. Se você se sugestionar... Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa supersticiosa, mas muitas pessoas realmente sentem e têm esta vivência negativa ou positiva através da superstição. Agora, tem simbologias que mesmo a pessoa não acreditando, eu estou andando com um crucifixo que eu ganhei, mas a pessoa que lhe deu, ela realmente pôs amor e ela desejou muito que você fosse protegido. E mesmo você não acreditando, existe a força de proteção, sim. Se você acha que acender uma vela vai te fazer bem, acenda a vela. Se você acha que fazer o sinal da cruz vai te fazer bem, faça o sinal da cruz. Se você acha que ir até a praia e pular 7 ondas vai lhe fazer bem, pule as 7 ondas. O que você não pode é fazer o mal. O que você não pode é fazer aquilo que Jesus pediu para a gente não fazer. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse para você. Na religião islâmica, a superstição não tem vez. Por quê? Porque ela é associada à idolatria. O que é a idolatria? É associar a Deus outra divindade. Acreditar que outros objetos, outras pessoas, outras entidades tenham o mesmo poder de Deus. Crença supersticiosa é espírito de dependência. A falta de fé em Deus dá origem à superstição. Quando o homem não consegue confiar em Deus verdadeiro e absoluto e mantém oculta a sua própria imagem verdadeira,
que é livre de qualquer medo, ele acaba buscando apoio em objetos, em algum ser mais palpável ou visível que produz efeitos milagrosos. As superstições, ela nos tira do foco de Deus. Ela vai contra o mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos o poder, a força, no amuleto, num objeto, damos mais poder àquela situação, aquele objeto ou aquela ação, nós tiramos a centralidade do Cristo. Significa que eu tenho que depositar a minha esperança, a minha confiança em Deus e não nos objetos, em frutas, em roupa, cor de roupa, número da sorte. Tudo isso é proibido dentro da religião islâmica, mas devemos nós crermos em Deus, acreditarmos em Deus, termos convicção em Deus, e o nosso destino está nas mãos de Deus. O poder vem de Deus. O poder vem de Deus. E a superstição, ela nos tira dessa centralidade. Então nós, cristãos católicos, nós cremos em Deus em primeiro lugar. E quando a superstição de fato, ela vai tirando o poder de Deus e colocando o poder nas coisas. A fé verdadeira, Regina, nos leva à salvação. Mas a superstição não nos proporciona a verdadeira salvação. A crença verdadeira consiste em reconhecer Deus e o mundo perfeito que Ele criou e afirmou ser muito bom como a única existência real, plena de amor. Temos um consenso, hein? Exatamente. Vou aproveitar para agradecer a todos os líderes religiosos que gravaram depoimento, não só hoje, mas durante todo o ano. Mas temos um consenso, né? Inclusive, é isso. Me veio agora uma coisa que a bispa vai gostar muito, a deusa também. Jacó sonhou, quando ele fugiu, ele sonhou com uma escada. E os anjos subiam e desciam. Mas o anjo não precisa de escada, deusa. Então por que o anjo tem asas, ele voa, por que precisou da escada nesse sonho? Então Deus revelou uma equação para quem quer ter sucesso na vida. Na Kabbalah, escada é sulam. São 3 letras. Samer, que é seter, é o oculto. O que é o oculto? Pensamento. Então, pensamento positivo é o primeiro passo. Depois, lamed vem de limud, estudo, conhecimento. É básico para você ter sucesso no que você for fazer. Não faça aquilo que você não está preparado para fazer. E por fim, o mem de sulam é maaseh, atitude. Então esses são os 3 componentes para quem quer ter sucesso na vida. Pensamento positivo, o estudo, que é o preparo, conhecimento, e dar o primeiro passo e colocar em prática. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Arthur, como é que está a nossa enquete? Aqui nas redes sociais o consenso não é tão grande. 55% falando que acredita sim em superstições e 45% falando que não acredita. Tá bem dividido. E nós temos também uma categoria de filhos e filhas desesperados nos comentários, perguntando, gente, se praga de mãe pega. Estão preocupados. O Marcelo Guilherme perguntou, e a praga de mãe pega? Lá de Osasco, São Paulo, gente. E aí, essa história? Se a mãe falar que não é pra sair, ninguém sai. Tem relação alguma ou não? Osasco marcando presença, né? Mas praga não é superstição. Exatamente. E as outra, mães mãe aqui. tem o 6º sentido, ouça a mãe, obedeça a mãe, siga a mãe. Arthur Ferreira ouve a mamãe e obedece a mamãe. Não tem nada mais poderoso do que a reza da mãe. Mas às vezes a mãe se engana. Mas assim, Às vezes a mãe se engana, às vezes a mãe tem outras mas aqui tem um intenções. detalhe, sabe por que é interessante você ouvir a mãe e o pai? Porque isso é um mandamento, é o único mandamento na Bíblia que vem com bênção. Honre o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem e vá bem. É o único mandamento com bênção. Honrarás teu pai e sua mãe. Então, mas o Rabino ia falar alguma coisa? Não, que tem uma outra frase na carta de Narmanides, que ele escreve outros segredos para os seus discípulos, ele mandou para o filho, e quem lê essa carta todo dia, ele falou que as rezas dessa pessoa vão ser atendidas. E ele escreve assim, Shma bini musar avicha ve'al titosh torat imecha. Escuta, meu filho, os ensinamentos do teu pai, mas não se esqueça jamais da ética da sua mãe. Então é o conjunto, a família é a base.
do sucesso também pessoal, profissional e espiritual do cidadão. Agora, quando a mãe fala que dá um frio na barriga, dá, né? Dá. Você pensa 10 vezes. Quando Quando vira mãe também, a gente pensa antes de falar. E quando a gente vira mãe, a gente fala, nossa, bem que minha mãe estava certa. Minha mãe estava correta. Eu preciso encerrar, mas antes eu queria saber... passou rápido, né? Queria saber se vocês comemoram o Natal, se vocês não comemoram o Natal, o que vocês esperam do ano que vem, porque eu acho que é o nosso último encontro esse ano, né? Nesse quadro nosso que Você Acredita, que para nós aqui é um privilégio, porque temos pessoas conversando, né? Sim. Então eu queria saber se vocês comemoram o Natal, se não comemoram, o que vocês esperam do ano que vem. Quem começa a falar? Quer começar, Deusa? Fica à vontade. Na doutrina espírita, a gente entende que Jesus veio, que ele realmente nasceu, que ele veio personificar o amor e que Natal é todo dia quando Jesus nasce nas nossas ações. Tudo que você faz de bem é Jesus nascendo e você proporcionando ao outro conhecer Jesus, saber que Deus existe, saber que nós estamos aqui por Deus. Né? A gente está vendo muita gente perdida, o número de suicídio aumentando como nunca. Então a gente entende que Jesus precisa nascer. Agora, o ritual em si não é uma questão familiar. A gente faz sim aquele jantar, aquela oração. Aquele encontro, né? O encontro da família, de agradecer. E a gente sabe, né, e percebe que tem uma energia diferente. Né? Acho que toda essa comunhão de todas as pessoas, lembrando de um ser que dividiu a história, né? Nenhum outro dividiu a história. Então, esse ser que para nós é o governador do nosso planeta, a energia dele nessa época em que ele é evocado, porque nos outros dias, né, tá todo mundo aí no roldão da vida e não o evoca. Então, essa massa evocando o nome de Jesus, evocando a presença de Jesus, a gente fica envolvido nessa atmosfera. Então, a gente acredita sim e a gente reverencia e agradece Jesus por ele ter vindo e ele é o nosso modelo. Vou deixar o Rabino por fim, porque, né? Por favor. Nós, como cristãos, acreditamos, comemoramos e celebramos o Natal. Por mais que venhamos ter a certeza que não foi nesse dia que o nosso Salvador nasceu, mas um dia ele esteve aqui. Então nós comemoramos, nós lembramos e para o ano seguinte o que eu desejo é que você tenha um encontro com o Criador, que você conheça-o mais, porque o que o mundo mais precisa é desse amor que Cristo veio nos trazer. Então, se nós encontrarmos o amor, eu acredito totalmente, Regina, no que? Você dá o que você tem. Então, se você encontra o amor, você vai dar o amor de Cristo para outras pessoas. Então, certamente, que o seu Natal seja uma bênção, que o seu ano novo seja próspero, que as bênçãos do Senhor te alcancem, que bendito seja o seu entrar, o seu sair deste ano e que tudo que você fizer esteja debaixo da proteção de Deus. Peça a proteção dele e tudo lhe sairá bem. E eu quero que possam dar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o meu esposo e todos que estão nos ouvindo ali da Igreja Jesus Poder de Vida. Um forte beijo, que Deus abençoe e que os anos dos nossos telespectadores, não só esse que vai entrar, mas todos os outros, sejam cheios de amor do Senhor Jesus. Muito obrigada. Bom, o judaísmo não celebra, não comemora o Natal, mas eu acho que essa época do ano, eu acho que é um momento onde as pessoas elas estão fazendo uma reflexão, uma introspecção, e as refeições em família, eu acho que isso aqui é algo positivo e que no judaísmo nós temos isso todo Shabat, toda sexta, todas as festividades, eu acho que isso sim é muito válido. Então, para aqueles que comemoram essas festas, eu desejo boas festas e que o povo brasileiro seja abençoado nesse novo ano do calendário gregoriano, com muita luz, com muita paz, com muita alegria, para que o nosso Brasil continue sendo essa potência que é e que merece ser para todo o mundo. Agora, a religião judaica tem várias festividades. Algumas coincidem com as festividades por... Exato. No tem alguma final agora? De dezembro, nós celebraremos Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes.
nós acendemos Ai, a mais Hanukkah, linda. porque o templo em Jerusalém foi reinaugurado nesse dia, depois que foi impurificado pelos gregos, que queriam proibir os judeus de serem judeus e de praticarem os preceitos judaicos. Então, quando eles reinauguraram, o azeite que era suficiente para um dia durou 8 dias. Por isso que Hanukkah é uma festa muito importante e que nós acendemos essa vela, porque a escuridão é covarde. Você acende um pouquinho de luz, ela já foge. E essa luz está dentro de vocês. E esse ano quando vai ser o Hanukkah? 18 de dezembro à noite começa. 18 de dezembro. Vai coincidir. É, exatamente. Meus amores, olha, muito obrigada. É um privilégio receber vocês. Obrigada por virem, obrigada pela disponibilidade em conversar, em compartilhar os conhecimentos. Aqui a gente está na sala da tua casa conversando. Pois é, e na sala de quem está em casa. Exato. Quem está em casa também. Dessa vez houve um consenso, mas a gente o Rabino já esteve aqui, já conversamos sobre temas em que cada um pensava uma coisa diferente e trocamos informação. Pacificamente, com amor, Exato. Com respeito, acima de tudo. entendeu? Respeito. Então, assim, muito obrigada. É um presentão tê-los conosco. Preciso dizer que vocês estão lindas. Ah, obrigada. Vocês Você estão também. lindas. Nós Você até também. comentamos sobre essa roupa. Olha que elegância. Tudo às ordens. Então, bom final de ano e que a gente possa repetir esse encontro muitas vezes. Amém. E obrigada, Paulinha, né? Paulinha que amarra tudo isso, a nossa Paulinha produção coordena sempre. tudo brilhantemente. Até breve, meus amores. breve. Até mais. Se quiserem ficar aí para depois tirar uma foto, vai ser um prazer para mim.